E aí galera, beleza? Galera, tá começando mais um vídeo Vertigo aqui no YouTube e hoje a gente vai dar continuidade à concha do Koopa. Esse tutorial é a terceira e última parte de modelagem. Então galera, no nosso último tutorial a gente chegou nesse resultado aqui da concha do Koopa, né? E agora a gente precisa criar a parte de baixo, a parte que fica a barriga do Koopa, digamos assim. Primeiro, a gente tem que vir aqui no meu modo de edição para pegar esse perfil que a gente já tem aqui dessa curvatura do anel da concha para se aproveitar disso e criar a barriguinha do Koopa. E para fazer isso eu vou entrar no meu modo de edição, tá? A gente tem essa estrutura aqui e eu vou selecionar segurando o Alt no modo de arestas aqui, ó. Eu vou selecionar esse conjunto de arestas aqui. Agora que eu selecionei isso, eu vou dar um Shift D para duplicar esse conjunto de arestas e feito isso eu vou clicar com a letra P e vou selecionar a opção Selection. Fazendo isso, a gente tem um novo objeto que é composto apenas por esse conjunto de arestas que eu acabei de selecionar, tá? Isso vai ser importante porque aí eu já tenho de graça esse shape, essa forma desse conjunto de arestas para poder fazer essa barriguinha. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou isolar só esse conjunto de arestas apertando a barra do teclado numérico e aí ele vai isolar tudo para mim, que eu vou ver só isso aqui. E a gente precisa criar uma geometria para isso daqui. Para facilitar o meu trabalho aqui, eu vou descartar esse modificador de subdivision. Isso vai diminuir a quantidade de arestas, que esse modificador veio daquela última geometria que a gente já tinha criado, tá? Como eu separei esse conjunto de arestas, ele herdou todos os modificadores, que no caso era o Subdivision Surface. E aí, gente, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todas as minhas arestas aqui, como vocês estão vendo aí, certo? E eu vou apertar a tecla F3 do meu teclado para procurar um comando do Blender que se chama Grid Fill. Mas essa opção aqui, Grid Fill, e com isso ele vai preencher essas arestas para mim, certo? O que estava vazio antes agora tem um preenchimento. Só que esse preenchimento não me é muito útil, tá? E aí eu vou desabilitar aqui o Screencast só um pouquinho. Vocês estão vendo que esse preenchimento ele tá todo torto, não tá legal, né? Então aqui eu vou mexer com esses parâmetros do Grid Fill, tá? Até encontrar um parâmetro que seja interessante para mim. Eu chego nessa configuração aqui de 6 spans e um offset de 2, tá? O offset ele vai rotacionar essas arestas e o span ele vai definir quantas subdivisões eu vou ter aí, tá? E aí para mim o ideal é esses 6 aqui, que eu tenho uma malha bem divididazinha no meio, tá? Bem limpa, com que eu possa trabalhar de maneira tranquila. E aí aqui, ó, a gente já tem uma estrutura na qual eu posso começar a trabalhar. Para isso daqui começar a fazer sentido, eu vou reabilitar a concha do Koopa, né? Selecionar esse vértice, ativar aqui Proportional Editing, que vocês já conheceram, tá? E vou selecionar esse perfil aqui de esfera. Eu tô indo um pouquinho mais rápido porque muitas dessas coisas a gente já viu nos últimos tutoriais. Com esse vértice selecionado e com o meu Proportional Editing ligado, eu vou mover isso aqui para baixo, certo? E aí, ó, eu começo a definir essa barriguinha aqui do Koopa, que começa a ganhar aquela forma que tem a barriga do Koopa. Ainda com o Proportional Editing ligado, eu vou voltar esses vértices que ficaram muito distantes, tá? Só que aqui eu vou dar uma reduzida aí no meu raio, tá? Que é movendo o scroll do mouse. Vou dar essa reduzida aqui, que é para a gente ter uma estrutura que se pareça mais com o que a gente precisa, beleza? Tô só querendo fechar essa estrutura aqui dessa forma.
Aí, poxa, Paulo, mas tu fez só de um lado, o outro lado ficou zoado. Não tem problema, tá? Não tem problema. Por quê? Porque eu vou apresentar para vocês um modificador chamado Mirror, tá? Então eu vou deletar toda essa parte aqui, certo? E aí, aqui nos meus modificadores, eu vou procurar um que se chama Mirror. Tá aqui o Mirror, tá? E aí eu tenho que lembrar de habilitar o eixo certo. Então aqui, ó, tô vendo que o eixo que ele vai fazer o espelho, tá? É no eixo Y, tá? Por enquanto tá marcado X, por isso que tá assim bugado. Eu vou desmarcar X e vou marcar Y. Outra opção importante da gente marcar aqui é esse clipping, tá? Vou mostrar o que é que ele faz para vocês. Se eu tenho esse clipping desmarcado, eu posso cruzar o espelho, tá? Eu posso cruzar o mirror e aí isso não é interessante muitas vezes, tá? Para esse caso. Quando eu ativo o clipping, eu não consigo ultrapassar o espelho. Então, por isso que a gente vai deixar o clipping marcadinho aí. Agora, gente, a gente tem como brincar com isso daqui, certo? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar o terreno para fazer essa partezinha aqui, tá? Então eu tô vendo que ela tem um formato que ela é tem um plano bem frontal, e no caso aqui do meu plano agora, se eu fizer aquela golazinha da concha do cupo aqui, ele vai ficar bem nesse ângulo aqui, tá? Então eu preciso preparar isso. Como é que eu vou fazer isso? Voltando para o modo de edição, vou aqui criar um edge loop aqui, bem próximo do que seria isso daqui. E aí, com isso feito, eu vou pegar essa aresta aqui, certo? Vou trazer ela um pouco mais para cá para eu ter a angulação que eu quero, que eu preciso, certo? Que é bem assim que eu quero. Agora que eu já ajustei isso daqui, eu vou dar uma corrigida aqui nessas faces que ficaram agora meio estranhas. Então eu vou mudar aqui, ó. Isso daqui é a orientação das minhas transformações. Por enquanto ela está no estado global, que quer dizer que esse gizmo aqui, esse meu manipulador, ele está na mesma orientação que o mundo. Se eu mover o mundo, ele vai mover junto. Então eu vou mudar aqui para normal, tá? Eu não vou ter como explicar o que é uma normal para vocês agora, mas percebam que agora esse gizmo ele altera de acordo com o vértice, tá? E isso vai facilitar a minha manipulação aqui desses vértices que estão meio zoados agora, porque eu dei uma mexidinha ali em cima, tá? Então eu vou dar só uma corrigida aqui para ela recuperar aquela forma. É sempre bom a gente tentar deixar isso aqui o mais espaçado possível, o mais homogêneo possível, certo? Então aqui a gente tem um resultado legal, né, para trabalhar. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer a minha golinha aqui da concha do cupo. Para fazer isso, eu vou entrar no modo de faces, tá? Número 3 aqui. Fiquem sempre acompanhando aqui os atalhos. Vou selecionar essa face e vou dar um Inset Face aqui. Aí o atalho é a letra I, tá, gente? Fazendo isso aqui, ó, eu vou inserir uma face dentro dessa minha face. E para facilitar a minha vida, eu vou apertar a letra B, que aí ele vai restringir isso aqui aos limites, tá? Então, como eu tenho duas arestas que são limitantes, ele só vai inserir essas faces considerando o limite, tá bom? E aí eu vou dar aqui o dimensionamento que eu acredito que deve ter essa concha, que é mais ou menos isso aqui, e eu vou deletar essa face, tá? Porque a gente sabe que isso aqui é oco. E aqui a gente já começa a ter a forma, né, que eu preciso. E agora eu vou fazer uns ajustes, tá? Vou selecionar esse vértice, deixar isso aqui mais parecido com o que eu acredito que deva ser. E agora eu preciso ver isso daqui isolado, tá? Então, de novo, barra, teclado numérico. Eu vou criar uns loops de proteção aqui para eu não perder essa estrutura que já está criada, tá? Então, eu vou criar esse loop aqui, Ctrl R, para deixar um loop aqui no canto. E aí eu posso trabalhar com isso daqui sem mexer no restante da estrutura, tá bom? Então eu vou escalonar isso daqui. E aí agora, se eu precisar modificar o tamanho disso daqui,
essa estrutura de baixo ela não vai ser afetada, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então eu vou selecionar, aumentar, expandir essa seleção aqui, ver de frente para ver como é que tá ficando e vou escalonar em X, tá? Apertei a letra S, estou escalonando em X, facilitar a minha vida aqui. Vou selecionar essas faces aqui para deixar essa gola mais gordinha, tá? Que eu acredito que ela deva ser mais gordinha. Vamos ver como é que tá aqui. Tá se formando. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou demarcar também o bracinho do Koopa, tá? Então tem um bracinho dele que vai sair aqui e eu já vou deixar isso aqui demarcado. Para isso, eu vou precisar criar mais um conjunto de loops, Ctrl R aqui. Esse meu braço do Koopa, ele vai nascer aqui no centro dessas faces. Para isso, vou entrar no modo de faces, número 3, selecionar a ferramenta de seleção circular com a letra C, clicar nessas faces e de novo vou clicar com a letra I para fazer essa inserção de faces aqui. Percebam que agora tá ficando meio zoado porque o meu B de boundary, né, ele tá ligado. E agora eu não quero isso, eu quero que ele insira uma face direitinho mesmo aqui. Agora que eu fiz isso, vou dar uns ajustes aqui. E eu preciso que esse braço que nasce aqui, que ele seja circular. Para isso a gente vai se utilizar de uma ferramenta que vem de um add-on do Blender, mas é um add-on nativo, tá? Um add-on, gente, são ferramentas que foram criadas depois, tá? E aí vocês podem adicionar, encontrar elas aqui em Blender Preferences, tá? Aqui, ó, Edit Preferences, vai abrir essa caixinha para vocês. E aí tem essa aba chamada Add-ons. O add-on que vocês devem procurar se chama Loop Tools, tá? Que no meu caso ele já está habilitado. Vocês só vão vir aqui e marcar essa caixinha e aí vocês vão ter acesso a essa ferramenta. Agora que eu tenho acesso a essa ferramenta, quando eu clico com o botão direito, tem essa opção aqui, ó, Loop Tools, e eu vou selecionar essa opção Circle, tá? Que aí ele vai criar esse círculo aqui para mim, tá? Que já está mais ou menos no canto certo, do jeito que eu preciso. Eu vou só dar uma escalonada nele aqui para ficar mais dentro do que eu preciso e vou dar uma rotacionada também. Basicamente é isso que eu preciso para isso daqui, certo? Eu vou criar de novo um loopzinho de proteção aqui, tá? Para ele ficar mais coerente com isso daqui, eu apertei a letra E para ele estar mais próximo desse perfil. Então vou fazer de novo aqui para vocês verem. Quando eu clico com o meu Ctrl R aqui, ele marca o loop e aí eu tenho essa opção de apertar a letra E para ele ficar mais próximo do perfil que está aqui nesse canto. E se eu apertar de novo E, ele vai ficar mais próximo do perfil que está aqui nesse canto, certo? Aqui um perfil, aqui outro perfil. Então eu vou deixar próximo desse, que eu quero que ele proteja isso daqui. E aí mais uma vez eu vou vir aqui com a minha ferramenta de seleção, mas antes no modo de faces, e vou deletar isso daqui. Pronto, agora eu tenho essa estrutura aqui que já parece bastante com a minha malha do Koopa, só que ela ainda está meio crua. E aí o que é que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso fazer alguns ajustes aqui. Então de novo, modo de faces, vou primeiro ajustar isso daqui para ela não ficar tão zoada assim. Tô vindo com a ferramenta R aqui e aí eu tô tentando aqui ajustar o plano disso aqui, só rotacionando essa estruturazinha aqui, certo? Mover aqui também com a letra G, vocês vão acompanhando aí os atalhos que eu estou usando, tá? Que estão aparecendo aí. E agora eu vou dar só uma puxadinha aqui, só ajuste, isso aqui é só ajuste, tá? Só para não ficar tão zoado. E agora eu vou pegar de novo essas faces aqui, vou ativar o meu Proportional Editing e agora eu vou dar uma puxadinha aqui para tentar mais uma vez deixar isso daqui mais próximo do que ele deve ser.
tá? Esses ajustes são super comuns na modelagem, tá? A gente fica indo e vindo, a gente fica rotacionando a tela, fica rotacionando a imagem para ver se está tudo correto. E aí é muito comum da gente ficar procurando aqui o canto correto, certo? Especialmente quando a gente está fazendo uma modelagem mais orgânica, como é esse o caso agora. Então assim, por enquanto eu vou deixar assim, eu não acho que está pronto ainda, tá? Aí vocês podem se perguntar, Paulo, mas por que tu não tá com o Subdivision Surface ativado ainda? Já estaria com uma aparência melhor, estaria mais próximo da concha do cupo. Quando a gente está com modelagem poligonal, a gente geralmente fica tentado a utilizar já o Subdivision Surface ligado, mas muitas vezes isso é problemático, tá? Isso acaba criando problemas que a gente não está vendo. Então eu prefiro trabalhar com a malha mais crua, assim, que eu consigo ver onde é que estão os erros mesmo. Deixo essa malha o mais próximo possível do que eu imagino que ela deva ser. E aí depois eu vou ligar o Subdivision Surface para fazer depois um ajuste mais fino. E assim a gente vai seguindo, tá? Então aqui, por exemplo, tá muito reto, né? E eu vou adicionar um loop aqui. Feito isso, eu vou dar uma crescidinha aqui nele, mas desativando o Proportional Editing, dar uma crescida nesse loopzinho aqui, tá? Vamos ver de frente como é que tá ficando. Tá ficando legal, só que eu acho que ele tá muito próximo da concha, tá? Então eu vou selecionar aqui alguns vértices, modo de wireframe, tá? Selecionar esses vértices aqui. E ativar o Proportional Editing, pegar o Move aqui, vou dar uma aumentada aqui, quero mover só um pouquinho mais para baixo, aqui dessa forma, mais ou menos assim, tá? E aí agora, sem o Proportional Editing, eu vou selecionar essas faces e trazer ele mais para cá. Obviamente vocês estão vendo que ele está bem para fora, bem saltado, né? Ele deveria estar mais próximo aqui, a gente vai corrigir isso. Certo? Deletei essas faces, elas não são mais importantes pra gente. E agora eu vou começar a ajustar essa malha toda, tá? Então assim, eu tô vendo que ela tá assim. Vou aqui no modo wireframe, modo de vértices. Eu vou selecionar toda essa parte aqui da concha e vou mover no eixo Y, tá? Aí eu aperto G, Y e Y de novo, porque como eu tô com a minha orientação das transformações em normal, tá? Aí eu aperto Y de novo para ela ir para as partes globais, tá? Então só explicando melhor, ela tá aqui com a transformação normal, né? Que é aquela orientação específica do vértice. E aí quando eu for mover, tudo vai estar relacionado a isso. Mas se eu quiser trocar isso daqui, tá? Eu vou aqui G, aí eu vou trancar no eixo X, só que esse é o eixo X da transformação do eixo normal, do eixo do vértice. Se eu apertar X de novo, aí ele vai para o eixo do mundo, tá? Que é esse eixo aqui que vocês estão vendo, certo? Sei que isso aqui é um pouquinho confuso, mas é porque a gente não tem tanto espaço nesse vídeo para entrar em muitos detalhes em relação a isso. Mas é só vocês entenderem que tem uma orientação para o mundo e tem uma orientação para o objeto e também tem uma orientação para os vértices. Aqui, gente, eu estou só puxando vértices só para deixar isso aqui mais próximo da concha, tá? Procurando essa forma aqui, certo? Dá uma descidinha aqui. Tô só movendo vértices mais uma vez, tá? Faz parte da modelagem poligonal, tá? Eu tô movendo com G duplo, tá? Eu aperto G duas vezes, ele se gruda na aresta e aí eu posso mover nessa mesma direção da aresta, tá? Sem ter que ficar bagunçando aí a direção do vértice. Muito útil esse atalho, uso com frequência. E aí, gente, mais ajustes, tá? Puxar isso aqui pra cá, pra ter esse desenho aqui, ó, que a gente perdeu um pouco, né? Puxar ele mais pra cá,
puxar esse mais pra cá, e aí eu quero que fique assim mesmo, eu quero que ela vá entrando e tenha essa reentrânciazinha, essa linha demarcada aí da gola, tá? Eu quero isso mesmo. E aí eu vou continuar puxando vértices aqui até eu achar que a minha concha tá no ponto certinho. Tá vendo como tá ficando melhor? Tá ficando bem mais interessante. Certo? Agora eu acho que ficou um pouco discrepante, né? Acho que aqui tá bem grande, aqui tá bem curtinho. Então eu vou selecionar modo de faces, selecionar essas faces aqui e aumentar. Posso de novo dar uma movidinha aqui para ficar mais próximo do que eu acho que é correto. De novo pegar modo de vértices, número 1, tá? Número de vértices, ou modo de vértices. E aí, ó, de novo. Vou ficar com essa brincadeirinha de mover vértices para lá e para cá. Já tá ficando num ponto interessante, tá? Selecionei essas arestas aí, tá? Aí o que foi que eu fiz? Escalonei no eixo Y global e apertei o número 0, que aí eles vão ficar todos na mesma posição, tá? Então, voltando aqui para vocês entenderem, seria como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Vou pegar aqui a ferramenta de escala, certo? Vou trocar aqui para global. E aí, ó, eixo Y é esse aqui. Aí eu vou esmagar esses vértices, essas arestas aí, até eles ficarem na mesma linha. Foi isso que eu fiz com o atalho, tá? Só que eu usei S, depois Y para ficar no eixo Y e depois 0 para esmagar eles todos para o mesmo canto. Continuando aqui, mais ajustes, mais movimentos, assim, mover vértices e tal. Aqui já tá bem legal, tá? Só acho que isso aqui pode ser mais espaçado, tá? Ó, essas faces estão bem grandes, essas faces estão bem pequenas. Modelagem poligonal é ultra importante que a gente garanta essa consistência mais homogênea, tá? Muito importante. Vocês pegarem topologia aí de modelos profissionais, vocês vão ver que eles são bem homogêneos, tá? E aí é parte do nosso papel garantir isso. Então aqui já está bem legal, tá? Acho que a gente já pode ligar o Subdivision Surface. Como vocês devem lembrar, eu aperto Ctrl 1 ou Ctrl 2, Ctrl 3, tá? Para ligar o Subdivision Surface. No meu caso eu vou deixar em 1 mesmo, só quero uma subdivisão. E aí quando a gente vem aqui, ó, nos meus modificadores aqui, ó, abinhas dos modificadores, Subdivision. Aí tá aqui, ó, Viewport 1, Render 2, tá? Eu vou só voltar aqui para 1, o Render também, porque nesse caso não tem tanta diferença. Para mim vai ficar melhor até se ficar tudo no 1. E aí pra gente acabar com esse shade aqui de faces, né? Eu vou aqui, botão direito, Shade Smooth, que vocês já devem lembrar dos tutoriais passados. E olha só, a gente já garantiu aqui, né, a concha praticamente pronta, né? O que é que falta? Falta aquelas listras, né, que são bem demarcadas da concha do Koopa. Idealmente, gente, em modelos mais complexos, a gente faria isso com textura, tá? Mas para esse tutorial aqui, eu vou fazer direto na malha, porque não vai dar tanto trabalho, tá? Mas idealmente, tenham isso em mente, a gente faz isso com textura. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou posicionar aqui os meus vértices de modo que eu possa usá-los para fazer aquelas ranhuras, tá? Mais ou menos assim. Eu vou deixar eles bem na posiçãozinha que eles devem estar, para o desenho funcionar legal. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter um desenho aqui, outro desenho aqui, outro desenho aqui. E aí eu acho que outro desenho bem por aqui assim. Eu vou até criar ele aqui. Então, ó, modo de arestas, beleza? Eu vou selecionar essas arestas aqui. Vou dar um Ctrl Shift R. E aí, ó, ele vai adicionar edge loops vizinhos à minha aresta selecionada, tá? Eu vou deixar ele bem próximozinho aqui. Melhor, antes de fazer isso, ó, eu vou selecionar logo todas as arestas que eu preciso, tá? Que são essa e essa daqui, tá? E aí, ó, eu vou fazer Ctrl Shift R, segurando Shift,
Vou deixar ele bem próximozinho ali da aresta, que é pra gente conseguir o efeito bem legal, tá? E aí, ó, agora eu vou selecionar a aresta do meio, aqui, aqui, aqui e essa nossa outra arestazinha aqui, tá? Agora eu vou dar um Alt S. E aí, ó, vocês já podem ver como é que ele vai ficar bem marcado, tá? Vou segurar o Shift porque eu não quero uma marcação tão forte. E, olha só, já tá marcadinho aqui. Tem outros modelos que tem mais buraquinhos aqui, tem um buraquinho aqui atrás, mas a que eu tô usando como referência não tem, certo? Mas o processo é o mesmo, vocês viram como é que eu fiz. Se vocês quiserem fazer isso na parte de trás também, fiquem à vontade, façam aí, vocês brinquem, explorem, porque o importante é vocês entenderem o processo e com esse processo fazerem o que vocês acharem mais massa. Tô pensando aqui se eu vou fazer textura dela, se faço depois uma brincadeirinha com animaçãozinha. Deixa aqui nos comentários se vocês querem isso também. Não deixa de deixar teu comentário aqui embaixo, o teu like, a tua inscrição, para que eu faça mais vídeos para vocês, para que esse canal cresça, chegue a mais pessoas e aí a gente vai criando essa comunidade de aprendizado de 3D. Beleza? Valeu, galera! Até a próxima!